Oi, eu sou a Emily Queiroz, vou apresentar para vocês o podcast Pode Animar e hoje eu estou aqui com o Fábio. Ele vai contar um pouco sobre a sua vida e sobre sua história no audiovisual. Fábio, fala como surgiu a Associação de Cinema, Arte, Cultura e Meio Ambiente e qual a missão principal dessa associação. Bom, eu acho que seria impossível, olá a todos, seria impossível eu falar da história da associação sem ter falado dos percalços que a gente teve antes de ela chegar a se realmente consolidar. Sabe, dessa formação atual, a gente teve três formações anteriores, foi para frente, para reunir a galera para e não registrar a associação. Mas antes disso tudo, falar um pouco da minha história. Mais nada, eu sou um artista. Tentei ganhar dinheiro com outras coisas e não consegui. A única coisa que eu consegui ganhar dinheiro foi com arte. Tentei ganhar dinheiro trabalhando no banco, não deu certo para mim. Outras coisas na vida não deu certo. Na arte eu me encontrei. E é engraçado que desde criança já ganhava dinheiro com arte. Eu me lembro que na época do Pokémon, essas coisas aqui, já desenhava aqueles Pokémon para aniversário dos meninos da professora, né? As professoras chegavam e pediam. E aí, Fábio, é para tu desenhar um Pikachu bem grande para mim, um pássaro, essas coisas aí. Aí eu ia desenhando. Nessa época, não que eu não seja pobre hoje em dia, mas nessa época eu era mais pobre ainda. Aí eu me lembro que muitas vezes, para meu próprio material escolar, era eu mesmo, através de desenho. Eu fazia desenho, ganhava a farda, ganhava os materiais escolares, tudo aí comprando, só desenhando desenho. Apertou uma certa raiva assim dos outros meninos da escola, que os outros meninos não gostavam muito desse negócio de eu estar sempre fora da sala fazendo trabalhos para as professoras. Aí o pessoal passava, ficava insultando comigo, eu estava lá na diretoria desenhando, os outros ficavam Guaraná recheado, catado lá, desenhando, e os outros passando com raiva, porque eu tinha que fazer todas as tarefas, né, da escola. Aí eles ficavam meio chateados comigo. Teve um outro episódio interessante, que foi que era no festival de Maracanã. O nosso colégio foi com um time feminino de vôlei, tal, e tá masculino. E colocaram para participar nas atividades de cultura, que era maquete, cultura. Essa desenho caricatura. Resultado final. Os meninos ainda conseguiram ir, o time masculino, para a final. Foi a 3. Eu voltei com 5 medalhas no final da van. Aí ninguém gostava de mim. No outro dia de manhã, tava todo mundo com a raiva de mim. A diretora ainda me chamou lá na frente de todo mundo, tá na hora de cantar o hino. Bora, Fábio, vem pra cá, na frente todo, todo mundo com raiva já. É um dos episódios interessantes. Já a história voltando para a história da CACMA, esse lance de desenhar foi que me levou à CACMA, porque eu me lembro que um certo dia eu estava na casa de um colega meu, a gente estava fazendo quadrinho, mangá. Aí aconteceu que um colega em comum nosso ficou lá convidando ele para ir para a escola de cinema, patrocinado por empresa aí, nacional, que uma vez estava oferecendo curso gratuito na cidade, eu estava tendo dificuldade para encontrar pessoas que desenhassem, faziam uma animação, alunos, e estava tendo dificuldade de encontrar essas pessoas. Aí, para os outros alunos e convidar pessoas que desenhassem, que morassem na cidade. Aí chegou esse convite para a gente foi, primeiro curso, fez um filme, nosso filme ganhou um prêmio ao Paris. Depois disso, alguns meses depois, me chamaram para ser o coordenador do curso. Fiquei sendo coordenador do curso da Escola de Cinema durante 2 anos. Lá realizei mais 16 curta-metragens, alguns prêmios. Depois disso, convite de ir trabalhar em tá? Aí eu segui fazendo outras coisas. Nesse tempo, já da Escola de Cinema, já dava aula nos CRAs. Passei 9 anos dando aula para 16 cada.
4 turnos em cada bairro, assistindo essas aulas lá. Depois disso, eu não queria mais trabalhar para a prefeitura, que eu ia seguir outro caminho, que eu queria ter alguma coisa, deixar alguma coisa criada por mim. Eu simplesmente estar só dando aula. A ideia de fazer ação, porque através da associação a gente criar projetos para poder viabilizar os projetos. A primeira formação que a gente vai tentar, não deu certo, porque eu senti mesmo e acabou que não rolou. Dei uma segunda formação, outra vez, um ano depois, deu certo. Estava tudo pronto para registrar a CAC, mas também não deu certo. Outra vez, aí foi na terceira tentativa que eu encontrei o Edivando, finalmente deu certo. Edivando velho, deu certo. A gente conseguiu reunir o dinheiro, reunir as pessoas, nós vamos para o cartório e registramos, deu certo. Depois disso, depois que a gente conseguiu fazer a CACMA, período da pandemia, eu já estava projeto com a ideia, eu tinha um canal inicialmente que se chamava TV Animar, eu usava ele como portfólio de animação. Lá eu tinha uns 16 animação em curso de 10 segundos, 30 segundos. Era coisas alternadas, não tinha uma identidade visual, não existia imagem, nada. E aconteceu. Durante a pandemia, fazer o seguinte, macho, agora eu vou ficar em casa, tem muito o que fazer mesmo, vou ter alguma coisa aqui no canal. Aí começou a fazer personagem aqui. Aí o ET Bilu. Para animar como se fosse eu, né? Um desenho animado, e o ET Bilu é o Edvan. A gente começou a fazer isso aí. Aí na história do Fábio Animais e do ET Bilu, tem uma saga que foi uma websérie, que se chama Saga do Isolamento. Então, a história é tipo assim, o ET Bilu chega na Terra, ficar famoso para conseguir uma namorada. A meta dele era essa. Essa história condiz com a realidade, hein? Pô, a vida imita a arte, né? Aí aconteceu que a pandemia, aí os meninos que estavam lá, né? Tinha o Fábio, tinha um outro personagem que era o Carequinha, passa a voz dele, uma voz mais postada, mais grave, né? Eles resolveram entrar na nave do ET Bilu e fugir da pandemia. Viajam pelo espaço, na pandemia, só que mesmo eles estando no espaço, sempre chega alguém na nave deles. Chegam lá para perto do banheiro e o ET Bilu é mega estressado e não gosta de visita. Chega a pessoa na casa dele, já vai expulsando. Sendo um pouco. É desse jeito. Aí ele chega em casa e já vai expulsando as pessoas. É basicamente isso. Aí foi aí que surgiu a CACMA, foi por aí. A gente começou a fazer. E hoje a CACMA está com 2 anos, né, Ivan? Já? Tá. Caminhando para os 3, né? Realmente, você estava ali na base de tudo, né? Vocês dois estavam ali e já a base de tudo. Realmente, assim, pela questão da cultura aqui nessa cidade, ela é bem difícil de ser desenvolvida. Realmente, eu conheço várias pessoas que conhecem o seu nome justamente por causa dessa questão de desenhos e desenvolver toda essa cultura aqui na cidade. Importante. Mas me diz quais são os principais objetivos que tem na CACMA em relação a cinema, arte, cultura e o meio ambiente. A gente começou agora um novo projeto, né? Que é o Pode Animar, que ele é, a intenção que é inclusive esse que nós estamos fazendo, que a intenção é a gente entrevistar pessoas de segmentos diferentes. Pessoa, no meu programa, gente, a gente começou internamente nos apresentando. Posteriormente, a gente vai chamar a pessoa do esporte, das áreas de esporte, da área de outras coisas, de artesanato, de outras coisas. Aos poucos a gente vai chamando as pessoas. É um dos projetos que a gente tem. Paralelo a isso, a gente tem que viabilizar a ideia financeiramente. Para isso, a gente tem que captar recursos. Tá? É uma coisa que a gente sempre buscou fazer. Inclusive, a gente já conseguiu algumas vitórias. O próprio canal TV Animar, ele hoje não é monetizado. Mas ele, por exemplo, hoje ele está com o Instagram do seguidor, inscrito no canal, ele rendeu para nós pelo menos R$ 40 mil.
e de recursos que a gente captar através do canal, que a gente foi fazendo aquilo dali. É por isso que eu digo que quem está em casa, que tem seu sonho, que tem seu objetivo de fazer alguma coisa, não desista, lute, busque. Um dia as coisas vão dar certo. A, a vida é isso aí, a gente tá, senão nada vai acontecer. Fez isso, fazer isso aí até então, não é muita coisa, mas já é alguma coisa. A gente vai em busca de sonhos mais altos. Um dos nossos grandes objetivos é fazer um longa-metragem no interior, é, tratar uma cadeia de pessoas, né, com longa, é um longa que a gente sempre seria a casa de perto de R$ 1 milhão de recursos. Aí seria um movimento grande, que é uma luta nossa. Hoje em dia, eu trabalho com produtor cultural, não só para a CACMA, mas também para outras empresas. Parceria, a CACMA tem parceria com outras, mas acho que não é o momento de falar que vai chegar nessa parte ainda, né? Continuar aqui, né? Gostaria também de saber quais são as principais atividades e projetos que acontecem, né, desenvolvidos na CACMA. Eu disse, um dos principais projetos. A gente faz um trabalho legal, que eu estava esquecendo de citar, que a gente faz um trabalho documental. Como assim? Eu também sou amante de fotografia, eu gosto de me envolver com tudo. Teve uma época que eu tinha um caderno que tinha 200 músicas compostas por mim. Compus 200 músicas. Hum, Aí, uma época também, eu criei um projeto que era do Messianita, pus 16 músicas dormindo. Me acordava com a música na cabeça, começava a escrever e gravava no Caramba! celular. Aí o pessoal começava a achar estranho esse negócio aí, o pessoal ficava brigando comigo em casa, mas que informação é essa? Eu canto animado já dentro de casa, mas não é a música que eu criava. Aí eu fiz um clipe, inclusive, né, dessa bandinha rosa. Aí depois eu tentei conseguir ver. Aí voltando para o trabalho documental da CAC, mas a gente fez um trabalho junto à Associação Violeiro durante uma parceria. Hoje, graças a Deus, não está junto, mas a parceria que você tem. Aí isso foi uma parceria gratificante para nós, na pessoa grande Guilherme Calixto aí, poeta da cidade de tá, da cultura viola, né? Forte na região também, né? A gente fez um trabalho documental, que a gente tem até uma websérie que a gente gravou com ele, a gente fez um festivalzinho de viola também. A gente criou o canal dele, que até então não tinha canal, foi a gente que criou o canal. A página eu acho que existia, só que não era alimentada. A gente Uhum. alimentou a página com bastante foto, com bastante coisa lá registrada. Também a gente faz um trabalho com a Associação do Quilombo Sítio, que a gente faz até hoje. Também a gente conseguiu fazer essas coisas, uma websérie, documentário lá, trabalho de cura, oficina de fotografia também, lá por mim do Quilombo. Temos que coisa que não dá para lembrar. Fizemos podcast lá, fizemos tanta coisa que eu nem me lembro mais. Muita coisa que a gente fez. Fora isso, tem outros trabalhos que a gente faz também, que uma iniciativa interessante também, que era fazer um curso de Libras, em animação, que eu sou técnico em Libras também. Aí começou a fazer essa ideia também, da animação. A gente conseguiu captar o recurso de R$ 20, fazer o primeiro episódio, e a gente quer dar continuidade à série, já está enviando uns outros projetos para dar recurso para continuar para frente em novo. É. Libras também, por aqui, é uma coisa que é pouco visualizada também. Já que você estava falando sobre a promoção, né? Alimentaram toda uma página, eu gostaria de saber também como é que é a promoção, a interação cinema, arte, cultura e o meio ambiente em relação à CACMA, né? Na questão do meio ambiente em si, eu acho que é a parte que a gente peca mais, assim, se for olhar para não falar só de qualidade, né? Falar dos defeitos também da gente, se autoavaliando. Eu acho que está faltando a gente explorar mais isso aí, a questão do meio ambiente. A área da cultura e outros temas, acho que a gente está mais vivo, habitado, mais e, basicamente. Ideia de como melhorar esse defeito, como você acabou de falar. Acho que a gente tem que ir para campo, né? Buscar. A questão é conseguir tempo, né? Porque hoje na CACMA é uma realidade nossa.
dizer que 100%, 99,9% do trabalho da CAC é plano de erro. Então, na hora que fica humanamente impossível. Agora, nas últimas semanas, tá uns roteiros, e aí, bem complicado. Tá uns roteiros, passei aí. Representa bem, né? Vocês dois aí sempre juntos. É, infelizmente, para mal. Uhum. Tem hora que, Consequentemente, né? é, tem hora que um fica com raiva do outro, outro fica com raiva de ouvir a voz. A interação humana, ela é desse jeito, né? É, Não tem muito pra onde correr. Então, quais são os critérios que a CACMA utiliza para se relacionar aos projetos com cinema, arte? Como é que é essa interação dos projetos em relação a tudo isso? faz um estudo assim de avaliar o que seria mais possível ser aprovado, sabe? Tipo, tem coisas que tem do edital. Tipo, Com se tem um certeza. edital aberto, na área da cultura, vou dar um exemplo aqui, área de fotografia. Claro que fotografia abrange muitas, mas se for a secretaria, por exemplo, de ambiente, lógico, você enviar o projeto que seja da área de meio ambiente, ecológica, monólito, que é nosso município. Não faz muito sentido eu mandar um projeto de dança, tal, do ambiente. Não tem essa questão. Qual é o órgão que está, o edital pede, o que é que o órgão pede, o edital. Atualmente, como chegando a iniciar a Paulo Gustavo, nosso foco tem sido audiovisual. Pensando no audiovisual. Nessa linha, né? Porque o órgão que está lá. Mas em relação à comunidade local, como é que é essa interação, né? Como é que a CACMA busca envolver a comunidade local nas atividades, nos projetos? É um ponto interessante, Emily, que eu já vi muita gente dizer, por exemplo, tá, Canadá tem fama de ser a cidade número um do cinema, com exceção de Fortaleza. Só que uma triste realidade que acontece. É a cidade do cinema? É a cidade do cinema. Só que acontece o seguinte, muitas vezes, a galera que vem toda de fora, quando chama alguém do Quixadá para ser menores cargos, é um ajudante, uma coisa assim. Aí nós sempre tivemos essa, até no fórum, aí muitas vezes a gente fala, tem a visão que para promover de verdade o audiovisual no sertão, seja ou seja, em outra cidade do sertão, fazedores de audiovisual, os agentes culturais do audiovisual, a sensibilidade de contratar as pessoas do audiovisual da região. Não adianta nada eu ganhar um edital e querer contratar o pessoal do outro estado ou de Fortaleza. Tem que ter uma visão com relação às nossas raízes. Embora eu não seja quixadaense, eu estou desde 2000 e pode ser que é, né? 13 anos, né? Mas eu tenho, sempre tive essa visão. Se a gente conseguir ganhar um longa, o pensamento vamos trazer 100% cadaenses. Se for, vamos chamar alguém de fora? Vamos chamar. Tem uma necessidade da falta que não tiver jeito nenhum aquela pessoa que dê para que dali. Se houver como evitar, a gente evita. Pensamento fundamental para oportunizar o audiovisual quixadense. Outro pensamento que a gente tem, fazer cursos. Só que eu tenho um pensamento particular a respeito de curso. Veja assim, fazer curso é legal, mas todo mundo que fez é uma oportunidade. É em qualquer esfera, técnico, bacharelado, mestrado, licenciatura, não importa. É uma oportunidade. Não adianta você ficar com seu diploma, é, porta-retrato na parede e ali pronto, você ficar só olhando para ele. Nossa, que legal, estou formado. Mas e, tem alguma coisa que aquilo ali, não adianta. Eu tenho algumas formaturas, eu nunca ganhei dinheiro com essas formaturas, por isso que eu digo muito isso.
formado em serviço social, algumas outras formações, mas eu nunca trabalhei com isso de fato. Quem deu dinheiro sempre foi arte, pensamento. Pessoa que é visualizada, né? Ajudar essas pessoas assim como você também passou por toda a idade dos artistas se desenvolverem aqui na região. Importante. E me diz quais são também as parcerias mais significativas da CACMA com as outras instituições e organizações, principalmente em relação desse idade que tem, quais são as mais significativas? A gente tem uma parceria de longa data com o Quilombo Sítio. Tem uma parceria de longa data com a gente, tá? E trabalhando junto. Tem as parcerias que sempre foram portas abertas para nós, que é Casa de Saberes, a Fundação do Centro Cultural, outras instituições aí também, o CRAS também, sempre quando a gente quis. Inclusive, a gente foi até, viu a animação do Libra lá na sede do CRAS. Tirar uma sala para nós lá, com ar-condicionado, os meninos ficaram fazendo, era karatê lá dentro da sala, não era de outras coisas. Aí, mas sempre a gente tem essas vivências, né, com outras instituições, e sempre foram abertos, né, ao diálogo e a oportunizar. É importante, porque apesar da gente ter a nossa sedezinha está, no momento, está meio capenga, né, digamos assim, está meio dando uma reforma legal. É, não, está construída, está precisando de reforma mesmo, que está tudo estragado. A organização ali. É, Como que, agora falando um pouco mais sobre esse podcast, como é que a CACMA utiliza o podcast como um meio de divulgação, conscientização, assim, em relação a tudo isso, né, que a CACMA significa, que é o cinema, a arte, meio ambiente. antes a gente tinha gravado, há meses atrás, a gente estava gravando pessoas do audiovisual. A gente fazia videoconferência. A gente dividia a telas em três partes. O pessoal procurar aí no canal e vai encontrar. Com três partes que ficavam a pessoa no centro, Edvando e eu, né? Apresentando. A gente algumas pessoas, uma pessoa de roteiro, uma pessoa de animação 3D, outra de 2D, uma pessoa de produção, assim fazendo isso. O Edvando também faz um canal paralelo dele, né? Que vale mencionar aqui, nosso mesário. Tem um canal paralelo dele de podcast lá também. É Edvando Tomás, é para divulgar ele mesmo, né? Importante. E não usa outro nome, o nome é o nome dele. E esse modo de divulgação surgiu durante a pandemia? Foi por causa da necessidade da pandemia. Para falar a verdade, porque a eleição passada já foi durante a pandemia, né? Aham. Aí então, o que é que havia? O Edvando começou com essa ideia, a princípio, porque eu estava fazendo animação, eu estava fazendo a saga do isolamento na época. Fazia a saga do isolamento, comecei a fazer sozinho, aí um dado momento, aí eu falando com o Edvando já, né, que eu tinha amizade com o Edvando, aí eu disse, Edvando, quer fazer a voz do ET Bilu, não? Aceitou. Fazer a fazer a voz do ET Bilu. Aí, depois disso, ele teve a ideia de começar a entrevistar algumas personalidades de Xadá. Começou entrevistando umas pessoas aí, o canal dele foi crescendo. E a gente ficou, depois disso, foi que eu tive a ideia também de fazer isso com pessoas do audiovisual. A gente ter Uhum. essa ideia. Mas já foi partindo a princípio da ideia do Edvan, que tinha começado essa trabalho lá no canal dele. Meu negócio estava fazendo só animação. Pensei que eu ia ficar rico com animação. Eu, eu vi que não era bem assim. E assim, voltando para a reforma, né, que você disse que vocês estão precisando, envolve coisas futuras, né, que estão na lista de vocês. Então, quais são os planos futuros que a CACMA tem para expandir suas atividades e o impacto na sociedade, principalmente? A gente quer, o nosso sonho, nosso objetivo, é contratado pelo serviço. Aí isso a gente vai buscar com todas as nossas forças, como a gente buscou chegar até aqui. A gente, a gente começou sem nada, a gente não tinha nem um celular que prestar. Aí hoje em dia a gente tem equipamento bom, a Uhum. padrão profissional, né? Então, acho que é questão de tempo. Eu acredito muito nas coisas que eu faço, sabe?
Eu acredito, que pode demorar 1 mês, 2. Eu posso eu tô com a parceria hoje com a pessoa, não deu certo, mas eu vou encontrar outra pessoa amanhã, depois, daqui 1 mês, eu vou encontrar as pessoas certas para me ajudar, vai dar certo, não importa quando. Quem não quiser acreditar nas coisas que eu digo, que eu faço, tudo bem, eu entendo e respeito, mas eu sei de uma coisa, eu vou chegar onde eu quero chegar, não importa quando, eu Acho vou. que E eu costumo dizer, a gente começou essa ideia falando sobre nossos objetivos, né? Nossos objetivos, falei até aqui, é criar um longa. Perguntaram assim, Fá, por que que tu faz projeto de outras coisas sem ser animação? Porque eu não sou só animador. Essa particularidade em mim, eu me vejo uma necessidade todos os dias de buscar outras coisas. Eu não vejo só como desenhista, vejo como outras coisas. Hoje a gente está começando esse projeto de podcast, já não é uma coisa de animação. E possivelmente eu vou criar outras coisas que não é de animação. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça. A ficção também é uma coisa que eu busco fazer. A minha ideia é isso, é fazer um trabalho generalizado, porque eu sempre fui generalizado. Antes mesmo de muito importante. Eles também fazem parte. O podcast ele vai ajudar vocês a divulgar o trabalho de vocês, de certa forma, então, ali no caminho certo e realmente, uma hora vai dar certo. Esse é o melhor pensamento que a gente pode ter. Temos algum projeto em mente. Importante. E eu queria saber também como a CACMA busca colaborar com as pessoas, com as outras organizações e instituições para fortalecer o impacto das suas iniciativas. ó, a gente faz um trabalho conjunto com algumas empresas hoje, sabe? E, à medida do possível, a gente tem essa ideologia aí. E essas empresas são tudo da região do interior. A gente não tem, para não dizer que eu não tenho. Não, hoje eu não tenho mais, não. O ano passado ainda tinha uma empresa que era de Fortaleza. Mas hoje as empresas que a gente trabalha realmente são todas do interior. E a gente pensa realmente nisso aí, de oportunizar as pessoas do interior, criar projetos de perto com a galera do interior. Se a gente conseguir ir com a galera do interior, por diante. Nem pensamos é, curso e outras coisas mais. Só que às vezes eu tenho um pensamento que me cobra muito. Eu acho que uma vida de ser humano é muito pouco. Eu queria ter uma vida de, no mínimo de tartaruga, que é 200 anos. Porque a minha vida eu acho muito pouca para fazer tudo que eu queria fazer. Sinceramente. Na hora que eu estou em casa assim, eu penso, como é que eu vou fazer tudo isso? Tá, não. Pô, É bastante tempo, é, gente. não tem E, a sensação de os tempos ser pouco, não. sim, às vezes dá vontade de pedir pro dia ter mais de 24 horas só para conseguir realmente realizar tudo. Porque são projetos que realmente exigem muito, né? Essa questão de o tempo, ele tá ali realmente não só para ajudar a gente, mas de certa forma ele é um tempo, né? Pressiona você a correr atrás, né? Eu estava vendo um vídeo que eu até achei interessante que diz assim: deixar para fazer amanhã. O outro dizia assim: amanhã não existe. Só tem certeza do que a gente está fazendo aqui hoje. Não tem certeza, vai ser nos próximos 1 hora, 2 horas. A vida é algo sublime que a gente deve aproveitar. Eu, a minha existência como artista, realizador, essa carência em mim. Eu quero ganhar dinheiro, quero ver as pessoas que estão comigo ganharem dinheiro também. Quero ver eles com os equipamentos que ele queria comprar, eu quero ver ele fazer a viagem que ele queria ter a casa que ele queria ter, enfim. Essa necessidade não só minha, mas eu tenho a necessidade de estar de outras pessoas também. Você já viveu e ainda tá vivendo, né? Muito difícil pessoas pensarem, chamarem um projeto e pensarem não só nelas, né? Porque como artista, você entende mais do que as outras pessoas a questão, importância, relevância que vocês precisam ter. E se um artista ser assim, sozinho, principalmente.
Somente no audiovisual, né, em animação então nem se fala. Sim, Como é que eu vou fazer um longa-metragem de animação? Ó, porque deixa eu te explicar uma coisa sobre o processo de animação. Cada segundo de animação, 4 desenhos. hum, Isso no padrão Walt Disney. Se for para o anime e mangá, muda um pouquinho. Vocês quadros. Mas mesmo assim, imagine aí, ó. Eu fui fazer o clipe dos Messianitas. Eram, eu tive contando, foi quase 5 desenhos para fazer o clipe. Imagina um longa-metragem. O que é que não ia dar? pode de ter a vida de uma tartaruga mesmo, né, uns 200 anos. É muita coisa. E como é que a Kakma utiliza a tecnologia, né, que você está explicando um pouco pra gente, como é que funciona o projeto, mas, como é que utiliza a tecnologia e as mídias digitais para ampliar o alcance das mensagens, assim como esse podcast, enfim. Sobre tecnologia, né? Vamos começar por tecnologia. Sobre tecnologia, hoje, a gente for fazer animação, não usa mais papel. Tá? A gente logo em fazer já tudo digital. A facilitar, a gente tem algumas mesas digitalizadoras, tem os monitores gráficos também, que desenham logo direto na tela, que aí fica melhor ainda. Computadores tem que ser computador bom, computador aqui não dá. Infelizmente, isso aí exige dinheiro, né? Aí Sim. batalhar muito para conseguir essas coisas. Eu me lembro que eu estava fazendo uma animação, computador bem fraquinho. É uma tristeza. Eu me lembro que eu teve uma época que eu fiz um projeto que eu não consegui exportar, porque o computador não conseguia exportar. Aí eu tive que guardar o projeto no computador e esperar eu ganhar um dinheiro para comprar outro computador para tentar exportar em 4 horas. O outro também não era bom, né, mas era melhor do que o outro, que o outro estava bom de jogar no lixo, era mais ou menos. Tem esse problema de tecnologia. Apesar das novas mídias, né, tá aparecendo a inteligência artificial, o ChatGPT, que faz não sei o roteiro, cria projeto, cria não sei o quê, tem outras mídias que criam imagem. Eu ouvi dizer que tem mídias até para criar animação, mas eu acho que é o seguinte, não vai chegar ao ponto de cobrir 100% no espaço pequeno de tempo. Eu já andei experimentando alguma dessas plataformas e algumas falham. Mesmo no pacote pago, né, digamos assim, o Pro, ela não faz determinadas coisas. Por exemplo, ela não cria um roteiro de longa, não cria. Como? Acho que pode até ser que você consiga, se você souber direcionar a inteligência artificial. Longa fica bem complicado. E o mesmo vale para as outras plataformas de imagens, de fazer uma animação só com inteligência artificial. Eu acho que não rola ainda não. Pode fazer um storyzinho ali, os seus 15 segundos, 20, pode fazer. Agora, uma coisa mega produzida, não. E ela tem como é que chama? O banco de dados dela, né? Que ela codifica pegando referência de outros caras, né? Então, uma vez até uma imagem do Papa, que estava o Papa andando de bicicleta, o Papa jogando vôlei, o Papa fazendo não sei o quê. E disseram que pegaram um banco de dados lá e foram misturando e fazendo a montagem do Papa, fazendo outras coisas, né? Mas ela, tipo assim, se você mandar ela criar uma coisa, ela não vai criar algo original. Ela cria baseado em coisas que já existem. Ponto, né? Da tecnologia versus o talento, né? Dizer que nada supera o talento, né? Você tem talento, você tem que acreditar nele, vai dar certo. Tecnologia não é nada sem o ser humano por Até, mente até humana hoje, por trás disso. até hoje, pelo menos, né? Sei daqui a 200 anos, né? Questão da tecnologia, assim, eu como uma estudante de arquitetura, né, que eu tenho alguns projetos e renders e tal, eu entendo bastante como é complicado essa questão, bastante. E, assim, os benefícios, né, falando agora vamos lá para uma parte mais boa. Benefícios de se envolver com a CACMA, tanto para artistas, cineastas, quanto para o público em geral. Você pode falar um pouco sobre isso também? Isso que eu vejo é o seguinte, Emily. A gente tem feito um trabalho mais do que só cultural. Vejo assim a questão social em mim, né? Uhum. É uma coisa que eu tenho em mim desde sempre. A gente procura fazer isso, tá? A gente procura valorizar muito quem está com a gente.
eu gosto de falar sempre a gente, eu não sou eu, não sou a Cacma é a gente, né? Não é só eu. Apesar de ter um papel importante na liderança, assim, também pé de mando, mas eu gostei de falar eu. Sobre o que a gente espera é ver esses frutos realizados. É claro que isso vai gerar renda, é claro. Ao longa vai fazer diferença na minha vida? Vai fazer diferença na minha vida. Dá para fazer outras coisas que eu tenho em mente. Por exemplo, eu tenho pretensões, sabe? Não, há uma outra ideia que eu tenho, é um sistema de comunicação. Outra coisa que eu tenho é para posterior, mais para frente. né? Quais são os frutos futuros, mais emocionantes que a Kakma está planejando para expandir o impacto e também alcançar um público ainda maior? Alcançar um público maior, eu acho que a gente pensou numa ideia muito boa, porque a gente, com sempre a mentalidade que Edvan e eu falávamos, não pode fazer o clube do bolinho. Mano, a gente precisa de uma pessoa aí é que vem uma das visões que a gente teve, né? Que é inclusive a Vossa Senhoria. Pensou em chamar, vamos chamar uma pessoa para que a gente possa buscar outros públicos também. Uma das iniciativas que a gente teve foi essa daí também. Tentar adentrar outros públicos. Inclusive, Eu muito fico feliz que importante. você tenha gostado. Espero que a gente continue fazendo bastante projetos. Que esse seja apenas o primeiro de muitos. Que a gente vai correr atrás de dar certo, né? É isso. Agradeço muito por todas essas suas palavras e assim, dá pra gente tirar ainda mais história. É realmente assim, não só a história da sua vida, mas de vários outros artistas que estão aí no audiovisual, sendo parte de todo esse processo. Só agradecer muito para você. Não, eu que agradeço, agradeço todo mundo que está em casa. Aí quem estiver assistindo nosso vídeo, clique no sininho de notificação, inscreva no canal, que a gente vai trazer outras pessoas de outros segmentos, de outras linguagens, inclusive fora da cultura, o pessoal do esporte, do meio ambiente, a gente vai tentar contato, todas, vamos fazer um bate-papo, conversando. Para nós, Emily, mesmo que eu não estivesse ganhando nenhum real, seria interessante fazer. Por quê? Tudo que eu fiz até hoje, esse portfólio, quando eu tenho aquele currículo, nada fica perdido. Com aquilo Sim. dali que eu fiz, mais na frente, com um mês ou dois, a gente vai dar testemunha ocular disso. Um mês ou dois, três, depois a gente vai ganhar um dinheiro que pagou aquele trabalho que a gente fez de graça. Até hoje, graças a Deus, a gente sempre fez isso. Muitas vezes o Edvando e eu vamos fazer uma coisa lá no canto longe e tal. Aí até a minha mãe diz assim, me tem futuro? Não, mas daqui uns dois, três meses tem. Aí vai, tem compensa aqui dele todinho. Graças a Deus tem dado certo. Eu espero que esse ano agora, mais do que nunca, a gente vai dar um salto legal mesmo. É isso. Gostou? Se inscreve aí. Até a próxima, né, pessoal?